O governo entregou ontem o projeto do novo arcabouço fiscal. Tem como objetivo, então, controlar o gasto público sem tirar dinheiro das receitas consideradas essenciais. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o CEO e sócio da FMB Investimentos, o Fernando Bento. Fernando, muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui. Olá, bom dia, Marcelo, bom dia a todos, o prazer aqui é nosso. Fernando, como é que o mercado repercute esse otimismo do Lira? De fato, aí, então, o arcabouço deve tramitar de uma maneira até mais célere, sem grandes mudanças. É o que nós temos para hoje, né? Quer dizer, pelo menos haverá um arcabouço fiscal. Como é que o mercado avalia toda essa situação a partir de agora? Então, olha, tudo que veio, né, na lei, de fato, né, o que está por escrito, está muito em linha com o que a gente enxergou, que a gente assistiu na apresentação de PowerPoint, né? Então, não teve muita surpresa com relação a isso, né? O arcabouço veio já com a base, né, com o corpo dele, exatamente o que tinha sido apresentado. Isso foi bem recebido naquele momento aqui para o mercado, e acho que o mercado já assimilou isso. Então, isso é como uma notícia já dada para o mercado, né? O mercado já assume que isso é a proposta do governo, e mais do que isso, tá, Marcelo? Eu acho que assim, não se espera que tenha uma grande mudança agora na discussão no Congresso, né, na Câmara e no Senado. Então, espera-se que vai passar o arcabouço como básica, pelo menos com as principais pontos, né, como está agora. Claro, pode ter uma mudança pequena aqui e acolá, mas o corpo dele tem que ser como está agora, nem vai ser enfraquecido e nem vai ser mais rigoroso em termos fiscais. Eu acho que esse momento meio que o mercado assimilou, e o que a gente está vendo um pouquinho para frente é preocupações de como vai ser o passo seguinte, né, a esse momento. Como vai ser quando o governo precisar, de fato, fazer daí a reforma tributária para poder atingir, por exemplo, a meta de superávit fiscal, ou a redução do déficit fiscal, né, está saindo aqui de meio como meta de déficit fiscal para zerar no ano que vem. Isso não vai ser trivial. Eu acho que esse é um grande ponto que o mercado está digerindo, falando, poxa, como é que o governo vai conseguir fazer isso? Sendo que, curiosamente, nós tivemos um certo exemplo, né, ontem mesmo, como é difícil você mexer na parte tributária, né? Tivemos um exemplo, por exemplo, com a taxação que o governo comentou que ia taxar, que não ia mais tolerar as compras, né, até R$50, online, de lojas chinesas, etc., teve um impacto muito ruim nas redes sociais, particularmente, e ele teve que recuar, né? Ele recuou por uma questão política, mas esse tipo de problema ele vai ter sempre que for mexer na parte tributária, não só na parte com relação à rede social, mas com relação a grupos, né, que existem de lobby, indústria, serviço. Então, eu acho que o desafio grande ainda está por vir, né? Mas temos que reconhecer que até o momento, digamos, que está andando conforme esperado, conforme foi comunicado, né? Eu acho que o Haddad conseguiu controlar e, de alguma forma, prevaleceu nessa discussão com relação a uma ala um pouco mais à esquerda do partido dele, né, que queria mais flexibilização. Então, eu acho que, por hora, digamos, foi bem, tiramos da mesa, né, um descontrole total de gastos, mas tem muita coisa pela frente, Marcelo, tem bastante, e eu acho que os desafios maiores ainda estão por vir. Sem dúvida, Fernando. E agora, então, a pergunta do nosso comentarista, Diogo Schelp. Pois é, a gente viu aí nessa proposta, não é, a questão de que o governo aposta muito no aumento da arrecadação, no aumento da receita, para que esse arcabouço funcione, para que o equilíbrio das contas públicas aconteça. Isso pode acontecer por meio de um crescimento econômico ou aumento de imposto, não é? Mas não se fala na reforma administrativa, não é mesmo? Por que isso não está na pauta, mas há chance de que em algum momento haja algum tipo de corte de gastos, por exemplo, enxugamento de carreiras que já não são mais necessárias no serviço público? Então, chefe, olha, você levantou um ponto que era importante, eu queria até endossar, que é justamente isso que se esperava, né? Eu acho que a gente precisava ter a grande falta que existe, né, no arcabouço que foi colocado é justamente um certo controle maior, uma organização, uma racionalização, né, do custeio público. Isso não veio. E acho o seguinte, a gente tenta aqui ser bastante realista, eu acho que não vai vir, né, não está na pauta do governo.
esse governo não tem esse perfil, né? Tem um grupo, inclusive até mais, digamos assim, dentro do partido do Haddad, que quer aumentar os gastos, né? Gasto social, gasto é vida, etc. Tal. Então, digamos que nesse momento, para o mercado financeiro, o Haddad é a figura adulta na sala, mais responsável, né, fiscalmente. Então, esse é um tema que a gente sente muito falta, né? Precisaria racionalizar, ter um pouquinho, né, uma reforma administrativa, como se comentou. Existem, não é possível, né, com a quantidade, né, porcentagem de gasto que a gente tem com relação ao PIB, que a gente não consiga otimizar, né, isso. Ninguém está falando de tirar necessariamente aí da parte social, não é isso, né? Eu acho que a parte social é super legítima, nós temos que tá endossando, mas não há dúvida que existe aí a oportunidade de você racionalizar esse custeio, e isso não está na pauta, é isso que a gente mais sente, por isso que vai ser difícil, né? Então, o que a gente está vendo, na realidade, o mercado já está antevendo, é que vai ter um aumento aí na parte de tributação, de impostos, mesmo que você não aumente a alíquota, né? De alguma forma você vai aumentar aí a questão tributária do país como um todo, e todo mundo vai sentir, né? Vai ter menos dinheiro para se gastar, então a gente vai acabar sofrendo direta ou indiretamente, alguns mais, né? Alguns setores podem sentir mais do que outros, mas vai impactar a sociedade como um todo. Então eu acho que a linha que esse governo está indo é exatamente essa, né? De aumento de receitas, é o tom dele desde o começo, e ainda assim vai ser difícil, não há garantia que ele vai conseguir implementar isso, né, conseguir o volume que ele precisa para poder atingir essa redução do hoje, que é do déficit fiscal. E caso isso aconteça, é outro comentário que eu ia fazer, há uma penalidade muito pequena, na verdade, né? O presidente só precisa apresentar uma carta e se explicar por que não atingiu, e bola para frente. Então também isso acabou ficando um pouco leve na minha visão, com relação ao arcabouço fiscal. Precisaria ser um pouco mais duro, né, nessa questão de perseguir de fato aí o superávit fiscal, e se não fosse possível aumentar, o ideal seria de você conciliar isso, né, com uma redução aí nas despesas do governo federal e de todos, enfim, do país, né? E, Fernando, de fato, até o presidente da Câmara, Arthur Lira, vive repetindo que a reforma administrativa está lá. Se o governo quiser votar, ela está lá, inclusive, está protocolada, já houve até um início de discussão. Ele sempre faz essa provocação, até dizendo que se houvesse intenção do governo, e o governo não fala em nenhum momento mesmo, como disse o Diogo, e não está na pauta, e você também bem disse isso, só se fala talvez na reforma tributária, essa expectativa. Agora, a gente há pouco abordou esse tema, fica a expectativa da gente pagar ainda mais, né? Quer dizer, o cidadão é que vai bancar essa reforma tributária, a indústria não quer pagar mais, serviço, o Estado não quer perder sua arrecadação, a União. Será que vai sobrar pra gente, Fernando? Marcelo, olha, eu queria poder ser um pouco mais otimista, mas eu acho que vai sobrar, E olha só que eu comento, mesmo que eventualmente não seja de uma forma direta, né, para a população, indiretamente vai, né? Suponha que se aumente a tributação, toda a parte aí de serviços, por exemplo, né? Você, quando for utilizar esse serviço, obviamente que aquele agente vai te passar esse custo, né? Então, não tem como a gente, né, com o aumento que deve existir nessa questão toda tributária aqui no país, acho que todo mundo vai acabar pagando mais. Eu acho que e a gente, menos como você comentou, né, existem as forças que estão lá no Congresso que estão fazendo mais pressão, mais lobby, então a chance de sobrar para nós, digamos assim, né, a população em geral, infelizmente é enorme, né? O governo recuou um pouco agora nesse último tema dessa importação até $50 por uma questão de pressão das redes sociais, né? Mas teve uma comunicação muito ruim, né? Ele reconhece que foi ruim, como colocou e como teve que sair, etc. Mas, de uma forma geral, eu devo dizer que, infelizmente, eu acho que vai vir uma conta aí para a gente pagar. Se melhorar o serviço, a gente até agradece, né, Fernando? Recebemos o CEO, sócio da FMB Investimentos, o Fernando Bento. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu estou à disposição. Um abraço, bom dia. Abraço.